Olá! Bom dia! Com alegria e com entusiasmo. Mais um dia. Estamos aqui para a nossa programação com Salmos. Hoje estaremos lendo o Salmo 72, com 20 versículos. E tem como tema a excelência, justiça e glória do reino de Salomão. Prefiguram as do Messias. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante a ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarse e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele, e todas as nações o servirão. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará a alma dos necessitados. Libertará sua alma do engano e da violência. E precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá e se lhe dará do ouro de Sabá. E continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra, sobre os cumes dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso. E encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Palavra do Senhor. Como vimos no cabeçalho, sim. A excelência, justiça e glória do reino de Salomão prefiguram as do Messias. Então aqui nós podemos ver que o salmista faz uma oração a Deus. E ele pede a Deus, ou pede para que Deus dê ao rei justiça e retidão, para que ele pudesse governar o povo. E eu acredito que a maior parte de nós conhece a história de Salomão. Salomão tinha tudo para pedir qualquer coisa a Deus, mas ele preferiu pedir sabedoria. E o Senhor deu-lhe uma sabedoria tamanha que ele soube governar o povo. Então, esse Salmo 72 nos mostra sobre a governança ideal
para o povo. Nós podemos sim orar pelos nossos governos, para que Deus lhes capacite, lhes dê retidão, lhes dê justiça, mas a nossa esperança deve ser colocada em Deus, porque só Ele governa verdadeiramente com justiça. Nós temos dito diariamente que o nosso Deus é justo. Só Ele governa com paz, só Ele traz a paz, uma paz verdadeira, só Ele governa com amor. E esse salmo mostra que sobre o reinado de Salomão, ele se preocupava com a situação dos pobres, dos aflitos. Então, sempre que nós tivermos que orar para a nossa governação, nós temos que nos virar a isso. Nós temos que nos virar a isso. Porque ele diz, ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Ou seja, a causa dos necessitados é mais importante do que qualquer outra causa. O governo ideal é aquele que prioriza primeiro os necessitados, primeiro os pobres, olha para a causa da nação como se fosse a sua própria causa. Então, eu te encorajo para você meditar neste salmo. E quando estiveres a meditar nele, olhe para a sua nação, para o seu país, vê o que tem em falta e coloque esse salmo em ação. Porque este sim é o exemplo da governança ideal para as nações. E aqui diz que o reino de Cristo, como nós dissemos no início, eles prefiguram as do Messias. Então ele mostra que o melhor governante, o Rei dos Reis, é Cristo Jesus. E o governo de Cristo não terá fim. É um governo perpétuo, onde todas as nações se dobrarão e dirão que só o Senhor é Deus. É bem verdade, mas uma vez que estamos na terra, não podemos parar de orar pelos nossos governos. Aquilo que eu acho que tem falta, se for questão de educação, saúde, e não só, vamos orar a Deus, porque este salmo é uma oração que Davi fez. Não é o próprio Salomão aqui. Davi orou por conta do reinado de Salomão. Ou seja, ele tinha que entregar as pastas para alguém. Mas antes disso, ele orou. E Salomão era seu filho. Mas ele orou para que Deus o pudesse capacitar a governar aquela nação, dirigir aqueles povos. E Salomão, houve um episódio, não aqui, Salomão estava perante uma situação difícil e ele não sabia como dar solução àquilo. Então ele orou a Deus, pediu sabedoria a Deus e Deus derramou sobre ele sabedoria. Então nós que temos reclamado constantemente pelos nossos governos, sei que tem muita coisa que nós gostaríamos que fossem resolvidas. Vamos orar a Deus, vamos pedir para que o Senhor derrame sabedoria aos nossos ministros, aos nossos governantes. Não é fácil viver no meio de injustiças, é verdade. Mas o Senhor é Deus, o Senhor capacita e Ele pode fazer tudo e mais alguma coisa. E a nossa confiança continuamente deve ser depositada em Cristo Jesus. E esse salmo, eu por acaso me maravilhei, porque fala de coisas espetaculares, como verdadeiramente um governo deve reinar. E Cristo deve ser o nosso exemplo em termos de governação.
Cristo é reto, Cristo é justo e Ele trabalha para o bem daqueles que esperam nele. Então, o nosso maior exemplo é Cristo Jesus, porque Ele livrará ao necessitado quando clamar. Nós temos visto situações em que nações fazem greves, nações clamam por atenção dos nossos governos, mas infelizmente não recebemos respostas. Mas aqui diz que Cristo não, Cristo ouve quando o necessitado clamar. Então este sim, Cristo, o Rei dos Reis, deve ser a nossa inspiração, o nosso foco, a nossa esperança. Nós temos que mirar os nossos olhos para este que é o Rei dos Reis, em quem não há sombra de variação. O nosso Deus não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é aquele onde você pode clamar, onde você pode buscar refúgio. E ontem nós vimos que Ele é a nossa habitação forte. Ele não fecha os seus olhos para aquilo que são as causas dos necessitados, não. Ele está atento para ouvir o nosso clamor e tem respondido às nossas orações. Então você que está descontente pelo que tem acontecido na tua nação, no seu país, não fiques triste. Chame ao Rei dos Reis, aquele que tem a melhor governança, a governança ideal. Ele nos ouve, Ele está aí para atender ao nosso clamor. Medite neste salmo com entusiasmo. Eu pude ver no último versículo que diz que aqui findam as orações de Davi. Eu não sei se a partir do 73 em diante vai falar mais de orações ou de uma outra coisa. Vamos caminhar com calma, porque ele diz que aqui terminaram as orações. E nós temos dito diariamente que até o momento a mensagem parecia ser a mesma, porque ele orava muito por confiança em Deus, dizendo que confia em Deus, orava muito para que Deus o livrasse, mas aqui diz que aqui terminam as orações. Então, não te afastes de nós, não vai embora, vamos continuar, vamos ver o que o livro de Salmo ainda tem para nós, de 73 em diante, porque Deus é maravilhoso. Peço que Deus abençoe a tua vida, rica e poderosamente, desejo sempre o melhor de Deus para ti. Vamos orar. Querido Deus, soberano de Israel, graças te rendemos porque o Senhor é bom, perfeito e eterno é a tua bondade e misericórdia. Obrigada porque até aqui o Senhor tem derramado a tua graça sobre nós. Mais um dia o Senhor nos concedeu. Obrigada por essa mensagem maravilhosa. O Senhor nos mostrou sobre a governança ideal. E nós percebemos que o melhor governo é o governo de Cristo. Que continuamente possamos orar também pela nossa governança, pois estamos no mundo e não podemos nos calar diante das injustiças que nós temos visto. Então, Senhor, levanta-nos como atalaias, levanta-nos, Rei da Glória, como intercessores das nações. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos, confiamos e entregamos tudo nas tuas santas e benditas mãos. Amém. Glorificado, exaltado é o teu nome, Pai. Glória a Deus. Aleluia.